Meu querido aluno, é um prazer tê-lo aí novamente para mais uma aula. E o assunto de hoje é estatística, mas eu vou começar com a estatística descritiva. Como assim? Eu vou te mostrar gráficos, eu vou te mostrar formas para você representar um cálculo encontrado. Ah, é, Rodrigo? É, e eu quero muito a sua ajuda. Deixa eu te contar. Quando você chegar aqui, você vai setorizar alguns eventos, você vai botar barra em outros eventos, e isso é importante. Nesse momento você deve estar se perguntando: Rodrigo, para que serve isso daí? Como ter muita importância na vida prática? Demais! Quando você abre um jornal, qualquer jornal de economia, você vai ver barras dizendo o valor percentual do PIB, o valor percentual da inflação, tudo ali de acordo de mês a mês. Quando você pega a sua conta de luz do mês anterior, do mês de junho para o mês de julho, para o mês de agosto, você vê a variação da quantidade de quilowatts-hora que você está usando. Ou seja, isso é importante demais. E você vai aprender um pouquinho disso hoje comigo. Tudo bem, meu querido? Então vamos lá. Tá, e me diz uma coisa, professor. Isso aí, ó, tem uma aplicação prática? Vamos ver a primeira parte da estatística descritiva. Eu vou pegar e vou fazer uma distribuição. A chamada distribuição em frequência. Os eventos a gente distribui em partes que ficam mais fáceis de serem entendidas, mais fáceis de montar o diagrama, mais fácil de montar os gráficos. Me ajuda aí. Na tabela seguinte estão as notas obtidas em português pelos candidatos que concorreram a um concurso. Então você teve vários candidatos e eles foram concorrer a um concurso. O que eu peguei? Peguei a nota de todos eles. Olha só o que ocorre. Aqui está a nota de todos. Quantos candidatos são, Rodrigo? Eu não sei. Sabe sim. Aqui é o número de candidatos. Se você reparar bem, ó, número de candidatos, essas são as colunas, está vendo? Então sai do candidato número 1 até o candidato de número o quê? 40. Só que, deixa eu te contar um segredo, você repara bem, o candidato 1 teve nota 8, 2, 4,5 e assim sucessivamente. Eu não vou falar todos para você, mas eu quero que você me ajude. Sabe uma melhor distribuição disso daqui? Botar a nota em ordem crescente. Como assim em ordem crescente? Da menor nota para maior. Ah, Rodrigo, eu quero botar em ordem decrescente. Pode também, não tem problema, mas deixe que você faça uma distribuição que depois vai nos ajudar. Como assim nos ajudar? Você verá. Me acompanha. Olha só, para compreender melhor o resultado da prova aplicada, seria bastante o quê? Conveniente que refizéssemos a tabela de notas colocando-as em ordem o quê? Olha só, em ordem crescente. Se eu botar em ordem crescente, como vai ficar essa brincadeira? Me ajuda. Notas em ordem crescente. Ué, agora não é mais o 1 que começou? Claro que não, porque a nota do 1 já ficou em outra posição. O número 1 já está em outra posição. Agora, quem foi a menor nota? Foi meio. O candidato de número o quê? 11. Ah, Rodrigo, e quem foi a maior nota? Foi 9,5. O candidato de número o quê? 24, entendeu bem isso? Aí depois que eu montei isso aqui, tudo em ordem crescente, sabe? Posso ser honesto com você? Eu quero muito a sua ajuda. Você vai começar a entender um pouquinho da frequência. Eu vou pegar aquilo ali e vou dividir em partes. Como em partes? Em parte de forma que a nota esteja em determinados intervalos. Por quê? Porque se eu dividir em intervalos, dá para montar o gráfico ou um diagrama melhor. Me ajuda? Para maior comodidade, consideraremos 10 sub o quê? Intervalos. Como assim subintervalos? Valores da nota variando de 0 a 1, as notas entre 1 e 2, as notas entre 2 e 3. Quais sejam? Entre 0 e 1. Olha, quem tirou nota maior ou igual a 0, menor do que 1. Depois o outro intervalo, entre o quê? Maior ou igual a 1, menor do que 2, e assim vai. Maior ou igual a 2, menor que 3, maior ou igual a 3, menor que 4. Só esses daqui, eu falei 10. Daqui aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5 subintervalos. Agora vamos para mais 5. Analisa. Nota entre 5 e 6, 7 e 8, 8 e 9, 9 e 10. Vai embora. Deixa eu te falar. Isso aqui são 10 subintervalos. Mas para que esses subintervalos? Poxa, porque se eu dividir em subintervalos, eu consigo selecionar um número de pessoas que se encontram em cada um. E aí vai me dar uma maneira fácil de achar a frequência por intervalo. A frequência de pessoas que estão dentro de cada intervalo. Olha só, notações. Notações para você entender quando eu montar uma tabela enorme com todas essas informações. Vamos lá, N é o número total de elementos, primeira anotação. Depois, F1 é a frequência no iésimo intervalo, significa o número de elementos desse intervalo. Você verá isso na tabela bem claro, o que está escrito aqui vai estar bem claro. Primeiro eu só estou te explicando o que vai ser cada um. Prosseguindo, FAI,
frequência acumulada é a frequência da soma do que já ocorreu com um novo evento, do que já ocorreu com um novo evento. E você vai também analisar isso. Depois, FRI. Cuidado, frequência relativa do iésimo intervalo. Ah, Rodrigo, tem alguma relação para isso? Tem, você vai ver daqui a pouco. FRI é igual o quê? O FI sobre quanto, hein? Sobre N. E isso nos ajuda? Isso nos ajuda muito, porque geralmente ali é um valor percentual. Como um valor percentual que dá para a gente montar uma tabela, um histograma, ou um gráfico de setor mais fácil, mais rápido. Que isso? Você vai ver tudo isso comigo. Continuando aqui, teremos, olha, distribuição de frequências, tudo aquilo que eu te expliquei, tudo aquilo que você já viu, as notações. Aqui, ó, os intervalos, entre 0 e 1, entre 1 e 2, todos os 10 intervalos estão aqui. E meu aluno não vai me errar isso agora. F1. O que é esse F1? É o número de pessoas ali no intervalo. Quantas pessoas tiraram nota entre 0 e 1? Quantas? Show, uma. Depois, quantas tiraram nota entre 1 e 2? Claro, contando a 1, 2. E assim você vai analisando. Esse F1 está aqui, ó. Está exatamente aqui. Todas as pessoas que tiraram nota em determinado intervalo. Só uma perguntinha aqui entre a gente. Se eu chegasse para você e falasse qual o intervalo com o maior número de pessoas, dá para saber ou não dá? Claro que dá, é só olhar ali, ver as pessoas que tiveram uma nota entre tanto, se somasse tudo, olha a frequência, quem tem a maior ali, aqui, fácil, vão ser o quê? As pessoas com nota maior ou igual a 6, menor do que 7, quantas são? 8, entendeu essa maldade? Isso você tem que ter, tem que saber fazer. E depois, a frequência acumulada aqui, aquilo que eu tinha falado. Como assim, Rodrigo? É o que já ocorreu mais o novo, o que já ocorreu mais o novo, o que já ocorreu mais o novo. Me ajuda aqui. Nessa parte aqui eu só tenho uma pessoa. Aqui está com uma pessoa. Aqui entraram quantas pessoas nesse novo intervalo? 2. 1 mais 2, 3. Entraram mais 2 aqui. 3 mais 2, 5. Entraram 3 aqui. 5 mais 3, 8. E assim vai. Essa frequência vai sendo acumulada. E aqui é o que eu te disse. Meu aluno tem que tomar cuidado, você tem que prestar atenção. Naquele FRI, lembra, estava lá a fórmula para você, era o FI sobre N. Como o FI sobre N, Rodrigo? Estava lá, foi a última fórmula que eu falei, para você tomar uma atenção enorme. Por quê? Porque aquilo ali vai sair em percentual e isso nos ajuda em excesso. Presta atenção. FRI aqui seria o quê? 1 sobre o total. Quanto que é o total? 40. E quanto dá 1 sobre 40? Dá 0,025. E o que é 0,025? Irei lhe explicar. É exatamente 2,5 por cento. Show de bola. O que seria esse daqui, o segundo aqui? Seria 2 sobre 40. Faz sentido? Claro que faz. Se uma pessoa é 2,5%, 2 pessoas terá que ser o quê? 5%. 3 pessoas terá que ser o quê? 7,5%. E assim vai. Poxa, meu aluno, você já está vendo uma parte enorme dali. E com isso vai nos ajudar? Vai nos ajudar em excesso. Como assim vai nos ajudar em excesso? Prosseguindo aqui no gráfico, na tabela, você vai ter o seguinte. Chego aqui, todos eles distribuídos em seu percentual. Rodrigo, eu não entendi esse FRAI. É parecido com esse FAI. É acumulado. É a parte acumulada que já ocorreu. Como assim acumulado? Já teve 2,5. 2,5 está aqui. Depois aumentou 5%. 2,5 mais 5 está em quantos por cento? 7,5. Aumentou mais 5%. 7,5 mais 5, 12,5. Independente de aqui, quando chegar aqui tem que dar o percentual máximo. E qual o percentual máximo utilizado em qualquer coisa? Show de bola, 100%. E meu querido, se você já viu isso até aí, você já tem quase tudo pronto para a gente fazer o quê? O histograma. Histograma, Rodrigo? O que é histograma? Vou lhe explicar agora. Utilizando retângulos, o quê? Contínuos. Um para cada intervalo. A gente viu esses intervalos. O que ocorre? A base de cada um deles representa o quê? Cada um dos intervalos considerados e, olha isso, a altura. A altura de cada um deles corresponde à frequência. Meu querido, é só usar aqueles intervalos. Botar um eixo para os intervalos e um eixo para a frequência. Quando você faz isso, olha só o histograma seu formado. Analisa comigo aqui agora.
Rodrigo, eu não estou entendendo. Poxa, tá aqui prontinho para você. Os intervalos, lembram qual eram? Entre o quê? 0 e 1, depois entre 1 e 2, Quantos intervalos eram? 10 intervalos. E, Rodrigo, nesses 10 intervalos, você vai ter o quê? Vai ter as frequências. Como que era a frequência mesmo? Show! Era o número de pessoas em cada intervalo. E se você tem um número de pessoas em cada intervalo, você vai montar o seu histograma ali. Como montar meu histograma ali? Acompanha para não errar. Errar o quê? Nesse intervalo aqui, no primeiro intervalo vai ter quantas pessoas? Uma. No segundo intervalo, não se preocupa com o tamanho, isso não interessa, interessa o valor numérico que está aqui. Depois, no segundo intervalo aqui, vão ter quantas? 2. Só no segundo? Não. No terceiro intervalo também vai ter o quê? Show! Também vai ter 2 pessoas e assim vai. No quinto intervalo, você vai ver um determinado número de pessoas. Entre 5 e 6 vai ter um outro número de pessoas. Depois, entre 7 e 8, outro número. Poxa, isso é importante demais. Você tem que saber isso. Ah, é, Rodrigo? É. Só cuidado, esses números aqui, eles estão um pouco localizados. Eles deveriam ser um pouquinho mais para a nossa direita. Ou seja, esse 1 era aqui embaixo, esse 2 é aqui, 3 é aqui. Mas o que eu quero que você entenda é que isso daqui é a quantidade de intervalos. Mas se você botar em valor numérico, eles vão cair na divisa de cada um. Entendeu, meu aluno? Isso é uma dica para você. Prosseguindo, olha o que eu vou te ensinar agora. Eu vou te ensinar como fazer um polígono ali no histograma. Polígono no histograma, para quê? Porque com esse polígono, às vezes, se a gente calcular a área dele, a gente tem umas relações importantes em histograma. Mas isso é um grau mais avançado de estatística. A gente aqui só vou te dar uma dica, para você entender, quando aparecer, um polígono lá, já sei o que é, Rodrigo, só para te mostrar. Olha, polígono de frequência. No histograma, se ligarmos os pontos médios, olha a maldade, os pontos médios da parte superior de cada retângulo e fecharmos a figura como se existissem mais 2 intervalos antes e depois, com frequência 0, um antes do primeiro retângulo e outro após o último retângulo. Obteremos um polígono chamado, olha o nome dele, polígono de frequência. Como assim polígono de frequência? Irei lhe mostrar o desenho. Acompanha comigo. Olha só, peguei tudo aquele histograma formado, todos aqueles dados e peguei, como eu disse, nos pontos médios de cada base do retângulo, você une isso, forma um polígono. Quando eu uno, forma. E quando você forma esse polígono, isso aqui vai te dar umas dicasinhas. Como? Você vê que compensa quase um pedaço e o outro fica sendo compensado. Mas aí, meu amigo, isso aí, como eu disse para você, é uma aula um pouco mais avançada. E uma aula já de 3º grau, que a gente aprende em aula em curso de estatística, sabe? E aí você também vai usar isso lá, se alguém fizer aí no IBGE. Isso é muito importante? É, mas aqui eu só estou te dando uma pequena dica para você saber o nome dele, polígono de frequência. Gostei dessa matéria. Show de bola, professor! Depois do polígono de frequência, eu vou te ensinar mais um detalhe, mais um segredo. Qual é? Será gráficos em setores. O que, Rodrigo? Eu já falei no início dessa aula. O que seriam esses gráficos em setores? Poxa, nada mais do que você já viu. Só que eu vou pegar tudo que você já viu e vou transformar tipo numa pizza. Como pizza. E as fatias da pizza corresponderão a cada evento ocorrido. Ah, é, Rodrigo? É. Isso é importante, importante demais. E sabendo isso, você vai entender bem quando você olhar lá um gráfico em forma de pizza. Ou melhor, o gráfico em setor. Vamos lá. No nosso exemplo, temos 10 intervalos. E desta forma existirão o quê? 10 setores. Não entendi, não. Poxa, cada intervalo vai me corresponder a algum valor. E como que eu descubro como montar isso? Só uma perguntinha aqui entre a gente. Me ajuda. Quanto que é uma volta inteira? Uma volta inteira tem quantos graus? Aí você já aprendeu lá em geometria plana. Show! 360. E se uma volta inteira tem 360, eu deveria formar um círculo ali. Antes de começar o histograma ali, o gráfico de setores, você deveria formar um círculo ali. Depois que você formou esse círculo dali, você vai tirando ângulos centrais. Como eu calculo esse ângulo centrais? Depende do número de quê? De intervalos. Tem que ser quantos ali? Tem que ser 10. Então você já sabe que dentro do teu círculo vai ter 10 setores. 10 setores circular. Lembra do setor circular em geometria plana? Show! Então, 10 setor circular. E cada um vai ter um ângulo interno. De acordo com o quê? Com a sua frequência. A frequência delimita esse valor do ângulo interno. Acompanha comigo para entender melhor. Olha, como o total de alunos é 40 e o ângulo central total do círculo tem o quê?
360 graus, temos 9 graus para cada aluno. Poxa, 9 graus para cada aluno? Você vai pensar comigo, então eu não vou saber fazer. Claro que vai. São 10 setores. Se são 10 setores, são 10 setor circular ali dentro. Dependendo do número de alunos, aumenta ou diminui a abertura do ângulo. Me ajuda aí. Prossiga. Intervalo. Então aqui é a frequência, tá? De pessoas por intervalo, a frequência vai... E depois disso, o cálculo que eu te falei, se cada aluno tem 9 graus, no primeiro intervalo tinha um aluno, então aquele setor circular vai ser 1 vezes 9, que corresponde a quantos graus? 9 graus. Agora, olha só, no segundo intervalo eu tenho 2 alunos, poxa, se cada aluno é 9 graus, quanto vai ser o ângulo interno lá, o ângulo central do setor circular? 18, e assim vai. Analogamente, todos os outros. No 6 ao 7, onde tem mais? Onde tem mais, o intervalo entre o 6 e o 7, tem 8 alunos. 8 vezes 9 vai ter uma abertura maior. Uma abertura de quantos graus? 72. Mas deixa eu te contar. Você já aprendeu comigo, lá numa tabela anterior, que isso aqui em percentagem era igual a quantos por cento? 2,5. Você vai ter isso aqui para você montar. Chega lá, montar seu círculo, fazer tudo direitinho. Com transferidor, você vai montar os ângulos e vai distribuir. Só que, depois de distribuir isso, as pessoas gostam não de ver em graus, e sim que em percentagem, como a gente já aprendeu. Lembra da percentagem? Todos aqueles dali, você já tem um outro gráfico com as percentagens de todos eles. O primeiro era 2,5%, lembra disso? Depois o segundo, que tem 2 pessoas, então seria o quê? 5%, e assim vai. Olha como vai ficar isso aqui. Então, no final, depois de ver tudo isso, aí, ó, está montado, está exatamente de acordo como você quer. Cada setor com a sua ordem, direitinho, cada intervalo com seu quadro. Poxa, o primeiro, 2,5, lembra qual era o maior intervalo? Era entre que notas, hein? 6 e 7, o rosa, vê se não é verdade. Qual o percentual dele? Era os 72 graus, não era isso? Que tem um percentual de quanto? 20%. Isso é importante. Isto é importante demais. Por que, meu aluno? Por que é importante? Poxa, você acabou de ver todos os casos, todos os gráficos, o de setor, viu o histograma, você já montou tudo. Para fixar, eu vou pegar mais um gráficozinho de setor e você vai me ajudar a montar. Eu vou pegar um outro caso, um outro evento e você me ajuda. Acompanha comigo agora mais um caso. A tabela abaixo relaciona o tipo de transporte utilizado por quantas pessoas. Olha a maldade. Por 240 pessoas de uma metrópole nacional. Transporte. Vamos lá. O que a pessoa pode usar? Pode usar metrô, ônibus, trem ou transporte o quê? Particular. Está lá, seu carro. Pergunto eu a você, nessa metrópole, o total de pessoas é de quanto? 240, é claro, eu estou reduzindo. Se você quiser falar, 240 não existe, tudo bem. Bota 240 vezes 10 a terceira, 240 mil, vezes 10 a sexta, 240 milhões. Acabou, chegou onde você quer. Mas só que eu não quero chegar a essa relação, eu só quero te dar um exemplo, eu quero que você preste atenção. Dessas 240 pessoas, 90 vão de quê? Metrô. 80 vão de quê? Ônibus, 30 de trem e 40 de quê? Do seu carro, da moto, seu transporte particular. Aí eu quero a sua ajuda. Lembra da frequência? Como a frequência? Poxa, a frequência, o NI sobre o total. E quando você vai fazer o número de pessoas sobre o total, você vai ver o seguinte. Do metrô dá 0,375. De ônibus dá 1/3, que é 0,333. De trem dá 0,125. Particular vai dar 1/6, que é aproximadamente 0,666. Poxa, meu amigo, se você somar isso tudo aqui, dá os 100%, que é 1. Por cento? É claro, meu amigo. Tanto faz assim ou assim. Eu não lembro como é que passa. Multiplica por 100 e bota por cento do lado. Quando multiplica por 100, anda 2 casas, 33,33%. Aqui, andou 2 casas, 37,5%. E assim vai. É fácil. Então você já tem ali o quê? Você já tem quase tudo, porque você já tem um percentual. E se você já tem um percentual, digo eu para você, tem uma maneira de fazer o gráfico ali de setor. Como? Você já tem um percentual, faz uma regra de 3 ou multiplica aquele percentual por uma volta inteira em graus. Quanto que era uma volta inteira em graus? Lembra? Já falamos, show, 360. E se a volta inteira em graus é 360, você vai pegar esse percentual, que é 37,5, e vai multiplicar por quanto? 360.
É mais fácil pegar o valor aqui, porque é um valor numérico. Pega isso aqui, ó, 0,375 vezes 360, vai dar um ângulo lá, 1/3 vezes 360, por exemplo, vai dar 120. Quer ver? Acompanha comigo. Olha o que vai ficar. Metrô, como sua frequência relativa é de 0,375, aquilo que eu falei, ou 37,5%, o ângulo, olha a maldade, o ângulo de seu setor circular é o número vezes quanto? 360, porque vai ser 37,5% de 360, que dá exatamente quantos graus pra gente, hein? 135. Da mesma forma que eu fiz com o metrô, eu vou fazer com quem agora? Olha, com um ônibus. Ah, Rodrigo, era 0,33. Poxa, se você sabe que é 1/3 a fração, faz logo com a fração, ganha mais tempo. Por quê? Entre multiplicar 0,333 reticências, que é uma dízima periódica, que poderia se transformar numa fração o quê? Geratriz, usa logo a fração geratriz 1/3 vezes 360, 120 graus. Valeu ou não valeu? Depois do ônibus, o trem, 0,125 vezes 360, que é igual a quanto? 45 graus. E por último, o transporte particular. Como é que seria o transporte particular? 1/6 vezes quanto? 360, que é igual a 60 graus. Meu querido, você já acabou de achar todos os ângulos. E se eu já tenho todos os ângulos, poxa vida, você vai montar um círculo lá, vai pegar seu transferidor, vai medir cada ângulo. E depois disso é só marcar, é só pintar ou rabiscar ou dizer, escrever, não importa, está pronto o seu gráfico de setor. Está pronto, Rodrigo? Está pronto. Acompanha comigo para ver o resultado final disso tudo. Aqui, ó, chegamos. Ah, isso aqui é uma legenda. Tá aí a sua legenda para a pessoa entender com o valor percentual de cada um. Legenda, valor percentual. Está feito. É isso que você encontra no dia a dia. Entendeu? Espero que você, com esse resumo rápido, tenha entendido um pouquinho de como é a estatística descritiva. Mais à frente, a gente terá uma estatística com cálculo, com valor numérico. Ô, professor, você é o rei do cálculo. Desse jeito, a matemática fica fácil. Meu aluno, a dica de estudo que eu te dou é a seguinte: você pegar jornal, pegar revista, pegar tudo isso que tem gráficos e analisar. Ver como que foi montado, tentar você fazer novamente ou mudar de um. Se foi dado em histograma, mudar para gráfico de setor. Se foi dado em gráfico de setor, mudar para histograma. Pode, Rodrigo? Deve, meu querido. Assim você vai entender melhor e vai ter uma compreensão fácil e rápida do assunto. Valeu? Foi um prazer tê-lo aí como aluno. Até qualquer dia. Um abraço. Na aula de hoje estudamos a estatística descritiva. E na estatística descritiva você tem o quê? A construção de gráficos setores, gráficos de tabelas. Você vai ter o quê? O histograma. Conhecemos a distribuição de frequência. A distribuição de frequência é dada pelo número de pessoas em determinado intervalo. Observamos o polígono de frequência. O polígono de frequência é um caso particular que você estuda profundamente mais em um curso avançado de estatística, mas foi bom olhar como ele é formado, unindo-se os pontos médios das bases do histograma. E aprendemos os gráficos em setores. E nos gráficos em setores, aprendemos o quê? A distribuição em graus. Você pega um determinado número da frequência, transforma em graus através de uma regra de 3 simples e monta um gráfico em setores. Bons estudos! Meu amigo mestre, você pode observar que nessa aula de hoje é muito interessante pegar fatos práticos, pedir aos nossos alunos que eles comprem jornais, revistas. Por quê? Porque assim eles vão entender melhor essa ideia de histograma, a ideia de gráfico de setores, e a gente sabe que isso daí ocorre todo dia, é um fato real, é um fato da vida prática. Foi um prazer tê-lo aí novamente, até qualquer dia, um abraço.